O próximo é Blood Sea. Eu assisti esse anime, por incrível que pareça, e eu não gosto muito de sangue, e vai ficar aqui como não assistiria novamente. É um anime que, sei lá, não tem muita história, não desenvolve muitos personagens. É, a única coisa dele é não ter censura, né? O sangue escorre para tudo quanto é lado, as mortes são impressionantes, sei lá. Nem sei como eu assisti, eu acho que eu tinha assistido um Blood Sea mais ou Blood mais, eu não sei muito ao certo, que até era melhor do que esse Blood Sea. Eu não tá aqui na lista, não sei muito qual é a correlação dos dois, mas sei lá. A personagem principal parece ser a mesma, mas eu não sei se é mesmo. Mas aquele outro era melhor do que esse. Mas esse Blood Sea, não tem muita coisa. Não, só tem as mortes lá horripilantes e só isso. Acho que não tem muito além disso, nem história, nem nada. Então aqui tá de bom tamanho. Agora o próximo é Bokura Gaita. Esse anime aqui, vou colocar aqui. Não assistiria novamente. É um anime também bem de romance, mas muito chato, muito melancólico, muito arrastado. Eu não gosto do protagonista masculino, acho ele muito escroto. Ela também não é muito legal, a feminina, assim, é um pouco melhor do que ele, mas a obsessão dela por ele também é um pouco exagerada e ele também não tá às vezes nem aí pra ela. Ele quer que ela esteja tudo para ele, mas ele não tá muito aí para ela. Então, cara, é bem chato. Eu nem torci para eles ficarem juntos, para ser sincero, no final. Eu torci para o amigo dele. O amigo dele, sim, é o melhor personagem do anime para mim, é o que salva mais ou menos a obra, que deu vontade assim de terminar. Foi o amigo dele. O amigo dele é um personagem bem legal, bem interessante, que merecia muito mais ter ficado com ela. Ele acaba se envolvendo também com ela em um período ali, mas não vai para frente. Então ficaria aqui como não assistiria novamente. Foi difícil eu terminar, eu demorei bastante para terminar esse anime, um dos animes que eu mais demorei, pois não estava dando vontade de continuar. Eu parei assim na metade, assim, talvez até antes ali no episódio 8, 9, e não deu muita vontade de continuar. Tava muito chato, mas eu forcei ali, fui até o final e eu me arrependo, sei lá. Se ela terminasse com um amigo dele, eu até assistiria novamente, pois eu ia ficar até feliz. Mas como não aconteceu, e no final eles nem ficam juntos assim no anime mesmo, ele acaba indo embora. Claro, depois eles têm o objetivo de se encontrarem mais pro futuro, mas nem junto assim realmente eles ficam. Então é bem escroto do início ao fim, eu não curti praticamente nada. Então aqui tá de bom tamanho. Vamos para o próximo. O próximo é Buck, que veio com o nome de Buck aqui, né? Tem um outro nome, que é Jubak, alguma coisa assim. Eu esqueci o nome realmente dele, que tem em japonês, mas aqui pro Brasil ficou como Buck. É um anime que eu botaria em divertido para passar o tempo. Acho que aqui tá bom. Apesar de eu já ter assistido ele novamente outras vezes, assim, né? Então eu já assisti ele, né? Eu veria tudo novamente? Já. Então fico na dúvida se eu boto ele aqui ou boto ele em cima. Talvez eu suba ele. Ai, não sei. Difícil. Eu vou deixar aqui, eu vou deixar aqui. Eu acho que o desfecho dele não é tão bom, né? Eu não gosto muito do desfecho dele. Eu acho que ele tá num parelho assim com o Beyblade, é muito parelho, mas eu gosto do desfecho de Beyblade. Eu achei bem legal a última temporada ali, o desfecho final. Achei interessante. Agora, de Buck eu não curti muito o final. Eles fazem, sei lá, eles desenvolvem um mistério que os dois vão lutar lá, o principal, o personagem principal, com um cara que é quase que ele acaba substituindo esse cara, é o cara mais teoricamente mais forte do anime, e eles têm uma certa rivalidade, o protagonista tem uma rivalidade com ele e quer enfrentá-lo e eles não se enfrentam. Então, sei lá, eu acho que faltou isso. Se tivesse esse enfrentamento, esse duelo no final, seria bem interessante, mas como ele não é o vilão, né? Ambos são heróis, são do bem, então talvez eles não quisessem colocar, né, dois personagens do bem lutando. Então por isso vai ficar aqui, eu acho que tá de bom tamanho. Foi divertido passar o tempo, já vi outras vezes, mas eu acho que tá de bom tamanho. Agora vamos para o próximo, Sangatsu no Lion. Esse anime eu vou botar aqui em cima, é o primeiro que beira a perfeição. Com certeza. A animação também não está completa, mas não sei, talvez possa vir a ser completada, né? O mangá
eu tô lendo o mangá também ainda, então nem completei, não terminei o mangá, mas a história também continua muito boa. A animação é bem feita, tem uma boa trilha sonora, todo o desenvolvimento, para mim é um dos melhores protagonistas de anime que tem, e eu gosto muito de toda a trama, toda a história, apesar de não entender muito do shogi, que a história se baseia também muito nessa. Ele é um jogador de shogi, né, o protagonista, então fica muito nesse mundo onde fala muito das jogadas do shogi e tudo mais. Então eu não conheço o jogo em si, não entendo direito, né, o jogo em si. Isso poderia fazer eu diminuir, né, o meu rank, mas o jogo é meio que só uma parte pequena da história. O que está ao redor da história ali, que vai circulando ali o jogo, acho que é mais importante, então eu coloco ele ali, pois o desenvolvimento de personagem é muito bem feito, é muito legal de acompanhar. Do protagonista nem se fala. Lá para a segunda temporada desenvolve também outros personagens, então é bem interessante, eu curto bastante. Então acho que fica ali, beira a perfeição. É uma obra que é muito boa de acompanhar. Espero que tenha novas temporadas, né, que seja animado completo, seria bem interessante. Então vou deixar aqui como beira a perfeição, meu primeiro aqui nesse ranking. Vamos para o próximo, que é Golden Time. Golden Time, anime de romance, um dos melhores que já assisti de todos, com certeza. Botar como veria tudo novamente. Acho que tá bom aqui. Não beira a perfeição, assim, o final é um pouco confuso. Apesar de eu gostar, me fez chorar, algo que é quase difícil ou quase impossível, mas me fez chorar ali o final, uma parte do final, não o final como um todo, mas uma partezinha ali específica do final me fez chorar. Mas tem uma parte que eu melhoraria também no final. Achei que aquele ponto ali poderia ter melhorado e também ter feito talvez um epílogo um pouco mais profundo, mais legal, para a gente saber mais ou menos o que acontece com esses personagens, que você acaba gostando deles, né? Se afeiçoando a cada um dos personagens ali do grupo inteiro. Então acho que faltou algumas coisinhas para chegar lá à beira perfeição. Só por isso mesmo, então por isso que vai ficar aqui, veria tudo novamente. Acho muito bom, muito legal. E eu acho que está de bom tamanho aqui. É um dos melhores de romance, com certeza. O próximo aqui é Kaishou Maid, né? Também outro anime de romance. O anime não foi completo. O mangá já terminou. Então isso tem um peso também, né? Não acho que vai ser animado, já que tem bastante tempo. Então acho que não vai ser completo a animação. Mas a animação é muito bem feita, a história ali da animação também é muito boa, o anime é muito legal de acompanhar, é divertido ver as histórias dos dois ali. Claro, eu não curto muito quando há alguma coisa, né, desses animes de romance japonês que sempre tem um personagem que é perfeito, que é bom em tudo, e esse é o protagonista, né? Ele é bonito, ele é inteligente, ele é forte, ele é tudo, né? Ele não tem nenhum ponto fraco, nada assim, né? A única negativa dele é a família dele em si, que tem umas rixas com ele, assim, mas só isso, assim, ele é rico também, então, porra, ele tem tudo. Então é complicado. A protagonista não ficar com ele é quase impossível, né? Então é complicado. A gente até torce por eles, porque não tem também ninguém assim que goste dela tanto quanto ele gosta. Até que aparece alguém, né, depois. No anime ele até aparece, mas ele aparece como um cara bem escroto inicialmente, um cara ridículo. Ele tenta ficar com ela à força e ela é bem forte também, então não consegue. Ele também, o protagonista masculino, ajuda ela. Mas no mangá o cara muda, o cara ajuda bastante ela, até ela ficar com ele, né, o protagonista. Ele meio que desiste dela, mais ou menos, né? Não desiste, mas ele ajuda ela, então isso é bem interessante, bem legal. Então ali teria alguma coisa, né? Mas só pro mangá, eu não vou analisar o mangá aqui, eu vou analisar o anime. O anime é legal, eu vou botar como divertido para passar o tempo. Acho que fica abaixo de Golden Time. Em nenhum momento assim me emocionou para fazer eu chorar ou coisa do tipo. Então, acho que tá bom aqui. Foi divertido, foi legal. Não sei se poderia melhorar. Acho que não botaria como poderia melhorar, porque não foi completo, né? Eu acho que se tivesse sido completo, foi bom, foi completo. Assim, o mangá terminou bem legal, eles se casaram e tudo mais. Então, acho que foi bem, né? Teve o desfecho final. Nada muito, né, além do provável, né, do que a gente já esperava. Então, acho que tá bom. Vamos para o próximo. O próximo é o Capitão Herlock. Eu vi aqui, mas esse aqui eu não vi completo, eu vi só uma parte que é a Odisseia, Última Odisseia, alguma coisa do tipo. É o desfecho final, na teoria ali,
das aventuras do Capitão Harlock. É legal, é bem animado, acho interessante toda a trama, a historiazinha assim, mas não assisti ele completo, então isso deixa a desejar um pouco a gente não ter muito desenvolvimento do personagem, né? Então é difícil eu tirar muitos pontos aqui. Eu curti a animação, assim, mudaria algumas coisas do desfecho final. Então, sei lá, vou botar como aqui, poderia melhorar, mas ok, pelo desfecho final. Não curti tanto o final assim, o episódio final. Acho que poderia ter melhorado aquele desfecho final. Mas como eu não tenho muita base, assim, eu não assisti completo, só assisti a saga final ali, então complicado analisar mais profundamente. Então fica aqui, tá bom. Não sei se eu vou assistir completo algum dia, talvez não, mas fica aqui, tá bom. Acho que melhor do que isso seria impossível. O próximo é Capitão Tsubasa, aqui no Brasil conhecido como Super Campeões, né? Um anime de futebol, marcou muito minha infância, a dublagem era bem engraçada, né? Bem hilária, feita aqui pro Brasil, né? É muito legal, curto bastante a história. Tem lances assim meio absurdos, mas mesmo assim é uma história legal, passa o tempo muito bem. Não tem um desfecho grande, né? Sempre faltou um grande desfecho para essa história. Eu não acompanhei a história original, que tem mais episódios. Eu só assisti aqueles que foram reduzidos, né? Então não sei como é o desfecho total, como é o final da carreira do Oliver Tsubasa. Não sei qual é realmente. Não sei o que acontece pro futuro, assim, de verdade. Mas pelos que eu assisti, assim, do Capitão Tsubasa, eu curto mais um que termina quando eles vão enfrentar a seleção brasileira na estreia da Copa do Japão ali, que é o caminho para a Copa de 2002, alguma coisa assim, que se chama. E eu curti muito aquela saga ali, é a mais completa. Eu também tenho uma outra que eu assisti, mas não é tão completa. Eu acho que retrata a Copa anterior, de 98. Mas essa de 2002 eu acho que é melhor, até melhor animado também, melhor dublado também. Aparecem outros personagens que não apareceram na outra. Aqui tá bom pra. Divertido pra passar o tempo. Acho que tá bom. Apesar de poder assistir tudo novamente. Por ser também pequeno assim. Mas eu curto muito o Benji, que é o goleiro. Mas eu veria mais os episódios que o Benji aparece do que outros episódios assim. Então não sei se eu veria todos os episódios novamente. Então fica aqui, está de bom tamanho. Agora o próximo é Cavaleiros do Zodíaco. Já vai como veria tudo novamente, porque é nostálgico, é meu primeiro anime, então vai ficar ali. Eu sei que ele não é perfeito, senão eu jogaria ele lá pra cima, porque ele tem muitas falhas. Quando você cresce, você aprende e descobre as falhas, os erros todos que tem Cavaleiro do Zodíaco. É cheio de erros, cheio de furos de roteiro. Então é muito complicado colocar ele mais acima, apesar de ter sido meu primeiro anime, talvez um dos animes que eu mais curto e mais goste, que ainda não acabou, por incrível que pareça. É eterno. É uma pena isso. Espero que termine antes que eu me vá. Eu gostaria de ter o desfecho, de ver o final. Mas acho que tá bom aqui. Veria tudo novamente. Um anime que não tem muito o que falar dele. É um anime bem legal de acompanhar. Apesar da animação ser bem antiga, eu costumo assistir ele quando tenho um tempo. Paro sempre, gosto de assistir a Saga das 12 Casas. Até mesmo lá no início, lá onde o Ikki é o primeiro vilão da história. Eu curto muito o Ikki, então eu costumo assistir também desde os primeiros episódios. Então tá bom aqui. Acho que tá de bom tamanho. O próximo é Claymore. Claymore. Vamos lá. Claymore. Onde eu coloco você? Vai ficar aqui. Vai ficar aqui. Divertido para passar o tempo. É muito bom, eu curto bastante também. Não é completo, é incompleto. Não tem animação completa do mangá, né? Então isso pesa um pouco. É complicado quando não tem animação completa. Então pesa. Ver tudo novamente. Eu assisto alguns episódios, acho que tudo eu não assisto tudo novamente, mas alguns episódios eu acho muito legal, algumas batalhas, algumas lutas. A animação é muito bem feita, bem diferente de Berserk, né? Claymore é conhecido às vezes como a Berserk de saia, porque né, a protagonista é feminina. É bem interessante a história, eu acho a história legal. É o mundo ali em si que o autor criou bem legal, os poderes e tudo mais. A animação bem feita, mas não foi concluído. E isso pesa um pouco por não ter sido concluído.
toda a história. Talvez se fosse concluído, subiria no meu quesito, no meu ranking, mas eu acho que aqui tá de bom tamanho, divertido para passar o tempo. É muito bom, recomendo bastante, tem boas lutas, é uma boa animação, então tá bom aqui. O próximo é Code Geass. Code Geass eu vou. Eu queria botar lá em cima. Eu vou botar aqui, eu vou botar aqui, eu vou botar aqui. Eu queria botar lá em cima, mas. É outro protagonista que eu adoro, né? O Lelouch. É porque tem partes confusas, assim. A história é muito boa, mas tem partes que complicam, né? Então tem essas partes ruins que às vezes estragam um pouco a história. É um anime bem legal de início. O final é magnífico. Eu acho o desfecho, ignorando o filme, do anime, muito bom, muito legal. Todo o desfecho do protagonista, muito bem feito. Mas tem a luta do pai dele contra o pai dele ali, eu achei que deixou muito a desejar, aquela coisa toda. Também tem a mãe dele ali, que aquela parte eu não engoli muito, achei bem ruim aquela parte, aquela história toda. Achei que se mantivesse o que aconteceu com a mãe dele lá no início, né, da história, seria mais legal, seria mais marcante. Então, sei lá, acho que por esses e outros desce um pouco a escala, apesar de eu gostar muito. Eu só assisti uma vez também, eu não assisti tanto, só assisti uma vez. Mas eu veria tudo novamente. Eu acho que vale a pena ver tudo novamente. Não seria nenhum absurdo. Então, por isso está aqui. É um personagem que eu acho muito legal, um dos melhores protagonistas. Então, acho que está de bom tamanho. Não subiria por alguns detalhes. Vamos para o próximo. O próximo é Cowboy Bebop. Cowboy Bebop, anime muito bom, trilha sonora muito boa. Eu gosto da animação, não é nada excepcional, mas eu acho legal. O desfecho não é clichê, isso não me atrai muito. Por isso, né? Então vai ficar como divertido para passar o tempo pelo final, né? Eu não gosto muito do final. Deixa muito aberto também, né? Não é muito explicativo o final. Eu gosto quando o autor explica e não deixa você desenvolver o que você acha que aconteceu. Eu não gosto muito disso. Eu gosto de ver o ponto de vista do autor, e se eu quisesse pensar diferente, eu pensava e imaginava de outra forma. Mas quando ele deixa muito em aberto assim, sei lá, perde um pouco do meu gosto. Então tá aqui, não foi nada ruim, assim, horroroso, mas foi divertido assistir. Mas por conta de eu não gostar de final que não é clichê, né, vai ficar aqui. Então tá bom. O próximo, Dragon Ball Z, GT, vou botar aqui todos misturados, né? A série inteira, a saga inteira. Pode até botar o Super aqui, apesar de eu não ter assistido, só assisti o iniciozinho. Mas aqui vai mais pelo Z do que eu lembro. Assim, o Z e o GT são os que eu mais lembro. Assim. O Dragon Ball clássico era muito pequeno, então não lembro muita coisa, realmente. Vamos botar como divertido também passar o tempo. Não veria tudo novamente, apesar de eu gostar de algumas sagas. A Saga do Céu eu veria tudo novamente. A Saga do Céu é muito boa, eu acho muito legal. A do Freeza, mais ou menos, algumas partes, não acho toda ela muito boa, enceba bastante. A do Majin Buu também tem algumas partes legais, outras um pouco chatas. No Dragon Ball GT, a história não é muito boa, mas também tem momentos muito legais, marcantes, boas lutas ali, contra o Baby ali, contra o Dragão de uma Estrela. O Super Saiyajin 4 é incrível. Então tá bom aqui, divertido passar o tempo. Tem boas lutas, mas não tem assim grandiosas histórias, assim, tudo mais. Eu acho que falta muito isso em Dragon Ball. Sempre é luta, sempre é poder, cada vez ficando mais forte, o nível de poder sempre sobe, sobe, sobe. É mais ou menos por aí. Então tá bom, acho que divertido passar o tempo tá ótimo. Vamos para o próximo. O próximo é Death Note. Death Note eu colocaria até lá em cima, beira a perfeição. Mas, depois da morte do L, a obra decai muito. Então, vai ficar aqui como veria tudo novamente. Acho que sim, já até vi. Então, veria sim novamente. Mas a obra é perfeita até a morte do L. Depois da morte do L, a obra cai bastante. Então, fica aqui, tá de bom tamanho. Vamos acelerar. Demon Slayer, Kimetsu no Yaiba. Muito boa animação, história até legal, assim, clichê, nada de uma história nada absurda, surpreendente. História até clichê, mas a animação, trilha sonora beira a perfeição, né? Então isso é bem legal. Eu vou botar como divertido para passar o tempo, pela história não ser tão original, assim, tão magnífica, exuberante.
O desfecho também do mangá, mas ainda não chegou nem lá. Então também não é nada absurdo assim. Eu acho que tá bom. Né? Nada excepcional, mas tá legal. A animação e a trilha sonora acho que deixam esse anime melhor do que talvez ele fosse se tivesse uma animação tosca, uma trilha sonora bem ruim. Eu acho que pouca gente assistiria, mas como é muito bem feito, acho que isso engrandece um pouco mais a obra e aqui tá bom. Acho que tá bom.